Olá e obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Em maio de 2020, Mateo Condalucci era um homem de 64 anos que morava em Omaha, Nebraska. Condalucci era agressor sexual registrado. Em 1994, ele admitiu tentativa de atentado ao pudor e lascívia contra uma criança. Ele foi pego abusando de um menino de 5 anos. Ele foi condenado a 4 anos de liberdade condicional. Em 2006, Condalucci foi condenado por estuprar uma menina de 12 anos, no condado de Sarpy, Nebraska. A menina era filha da mulher com quem ele namorava. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Em 16 de maio de 2020, a polícia estava fazendo uma verificação de bem-estar na casa de Condalucci. O corpo do homem de 64 anos foi encontrado sem vida na entrada de sua casa. Ele levou 7 tiros. Parece que ele abriu a porta para o assassino, que atirou nele e depois foi embora. Nada havia sido roubado da casa. Achavam que ele estava morto havia 2 dias. 2 dias após o corpo ser encontrado, vários veículos de notícias em Omaha receberam um e-mail de alguém que se identificou como "Parou Predadores". Eles escreveram, abre aspas, "Eu matei Mateo Condalucci na quinta-feira, 14 de maio", fecha aspas. O autor explicou que estava procurando apartamentos na área próxima à casa de Condalucci. Eles escreveram que consultaram o registro de criminosos sexuais e descobriram que Condalucci estava na área. Então eles passaram de carro pela casa de Condalucci e o viram na entrada de sua garagem. O autor achava que Condalucci fingia lavar o caminhão para observar crianças brincando. Ele também notou brinquedos de playground infantil no quintal de Condalucci. O autor disse que tudo aquilo o deixou enojado. Eles escreveram, abre aspas, "Tendo minha própria experiência com esse tipo de predador, eu sei o dano que ele causaria àquelas crianças. Trabalhei durante anos com crianças que foram vítimas e eu não poderia, em boa consciência, permitir que ele fizesse isso com mais alguém enquanto eu tivesse meios de impedi-lo. Sei que, nesse sistema judicial bagunçado, serei punido mais severamente por impedi-lo do que ele foi por estuprar crianças." Fim de citação. No dia seguinte ao envio dos e-mails, James Fairbanks, de 43 anos, se entregou e confessou. Fairbanks era pai divorciado de 2 filhos. Ele trabalhou com crianças vulneráveis em escolas e programas de assistência social. Ele também havia trabalhado em instituições correcionais e casas de acolhimento. Durante o tiroteio, ele atuava no programa de educação alternativa do ensino fundamental das escolas públicas de Omaha. Era um cidadão cumpridor da lei, sem antecedentes criminais. Fairbanks explicou que estava procurando um apartamento para ele e seu filho de 12 anos. Ele consultou o registro de agressores sexuais e descobriu sobre Condalucci. Ele viu Condalucci olhando lascivamente para as crianças e acreditava que ele usava os brinquedos do quintal para atraí-las para sua casa. Fairbanks disse que foi até a casa de Condalucci para ameaçá-lo. Ele disse que, quando se aproximou da casa de Condalucci, Condalucci o viu chegando e saiu pela porta da frente. Fairbanks afirmou que isso o assustou, então sacou sua arma e ordenou que Condalucci se afastasse. Condalucci recuou para a entrada de sua casa. Fairbanks disse que começou a gaguejar e então Condalucci avançou contra ele. Ele disse que Condalucci era um homem grande e que temeu por sua vida, e então atirou nele. Condalucci levou um tiro na testa e outros 6 tiros o atingiram nas costas e no peito. A polícia chamou as alegações de legítima defesa de Fairbanks de cômicas. Fairbanks era um desconhecido para Condalucci. Fairbanks foi voluntariamente até a casa de Condalucci e apontou uma arma para ele. Ele provocou a situação perigosa em que sentiu-se justificado em usar força letal. Se alguém, Condalucci era a pessoa que poderia ter ferido ou matado Fairbanks e alegado legítima defesa. Após o tiroteio, James Fairbanks havia perdido o apoio da comunidade. Uma página no Facebook pedia a retirada das acusações contra ele. Uma das apoiadoras de Fairbanks era a filha de Condalucci, Amanda Henry, que falou com a mídia. Henry disse que, por anos, seu pai a havia abusado física e sexualmente. Quando era jovem, eles se mudavam muito, e ela disse que seu pai se aproveitava de mulheres solteiras com filhos pequenos.
Ele então abusava sexualmente das crianças. Henry disse que, quando ela era adulta, tentou denunciar o abuso. A polícia informou que era tarde e o prazo de prescrição já havia expirado. Henry disse: "Matar meu pai foi uma coisa horrível, mas as crianças estão muito mais seguras agora." Ela disse: "James Fairbanks respondeu a uma oração de 27 anos para mim e estava lá quando a polícia não estava. Ele fez algo quando a polícia não fez." Duas sobrinhas de Condoleezza relataram que foram abusadas sexualmente por ele na infância. Em entrevista na cadeia, Fairbanks disse sentir remorso por atirar em Condoleezza e que por isso se entregou. Ele disse: "Por um tempo pensei, vou me safar dessa. Posso me livrar de tudo e fingir que nunca aconteceu, mas isso não me deixou em paz." Fecha aspas. Ele disse: "Parte de mim estava com raiva. Fui colocado nessa posição. Eu senti que o sistema de justiça tinha falhado. Tipo, o que eu estava fazendo ali?" Fecha aspas. Em abril de 2021, James Fairbanks se declarou culpado de homicídio em segundo grau. Ele foi condenado a 40 a 70 anos de prisão. No momento deste vídeo, James Fairbanks, de 48 anos, está cumprindo pena na penitenciária estadual de Nebraska, em Lincoln. A libertação está prevista para 3 de setembro de 2052, quando ele terá 75 anos. Número 2. Christine e Jeremy Moody. Em 2013, Christine Moody, 36, e Jeremy Moody, 31, viviam no condado de Union, Carolina do Sul. Ambos tiveram infâncias problemáticas. Christine diz ter sido abusada sexualmente na infância. Ela contou que começou aos 2 anos e seguiu até a adolescência. Jeremy não havia sido abusado, mas alguns membros de sua família haviam sido. Christine teve câncer de mama e passou por uma mastectomia dupla. O casal se conheceu online em 2009. Eles compartilhavam crenças de extrema-direita e anti-governo. Eles eram membros de um grupo neonazista online chamado Crew 41, que foi fundado em 2013. A Crew 41 é um grupo de ódio pequeno e relativamente desconhecido. O casal estava tentando recrutar mais membros online. Jeremy era um skinhead orgulhoso e tinha a palavra skinhead tatuada no pescoço. Ele também tinha poder branco tatuado no topo da cabeça careca. Jeremy tinha bipolaridade e esquizofrenia. Ele achava que Deus falava com ele. Por vários anos, ele acreditava que Deus queria que ele matasse todos os criminosos sexuais no condado de Union. Ele acreditava que era a mão direita de Deus. No domingo, 21 de julho de 2013, Jeremy e Christine Moody foram à igreja. Na igreja, decidiram iniciar a missão de limpar o condado dos criminosos sexuais. Foram até a casa de Charles Parker, de 59 anos, e sua esposa Gretchen, 51 anos. Charles foi condenado por 2 crimes sexuais. Em 1991, ele foi condenado por estupro de 1º grau de uma criança. Não se sabe muito sobre o crime ou a sentença. Em 2003, Charles e Gretchen foram acusados de agredir sexualmente uma mulher de 31 anos com deficiência cognitiva. As acusações contra Gretchen foram retiradas. Charles foi condenado e sentenciado a 10 anos de prisão com 5 anos suspensos. Há relatos divergentes sobre como Moody encontrou Charles Parker. Relatos apontam que Jeremy conhecia ele e sabia de seu registro como criminoso sexual. A polícia não sabe como eles se conheciam, mas relatos afirmam que o casal encontrou Charles no registro de criminosos sexuais. Mesmo assim, em 21 de julho de 2013, depois de irem à igreja, eles foram até a casa de Charles, na casa de Gretchen, em Jonesville, Carolina do Sul. Eles pararam o carro na estrada e abriram o capô. Eles queriam fazer parecer que havia algo errado com o carro. Os Parker saíram de casa, conversaram 10 minutos com os Moody e depois os convidaram para entrar. Jeremy trouxe a arma dos pais e, já na casa, apontou para o casal. Os Parker disseram que não tinham dinheiro nenhum. Jeremy disse para eles: "Não estou aqui para roubar vocês, estou aqui para matar vocês porque vocês são molestadores de crianças."
Ele atirou em Charles uma vez no peito e uma vez no pescoço, e depois atirou em Gretchen no peito. Christine trouxe uma faca e esfaqueou o casal várias vezes. Após assassinar o casal, Jeremy e Christine Moody fugiram do local. Os corpos dos Parkers foram achados à noite. O casal possuía 3 câmeras na propriedade. Havia até placas avisando que havia câmeras. Uma das câmeras gravou o carro dos Moody e a placa deles. Jeremy também tinha antecedentes criminais. Na época, ele estava em liberdade condicional por vender medicamentos controlados. Por causa de suas tatuagens distintas, a polícia o identificou rapidamente. Jeremy e Christine foram presos na manhã após os assassinatos. Jeremy imediatamente confessou os assassinatos. Ele disse à polícia que foi bom ter sido preso, pois planejava matar outro agressor sexual registrado no dia seguinte. Ele achava que, se não fosse preso, era sinal de que Deus queria que ele continuasse matando agressores sexuais. Na casa de Jeremy, a polícia achou um envelope com o nome de outro homem do registro de agressores sexuais. Jeremy também disse que Gretchen não era um alvo, mas sim uma vítima de guerra. Christine acabou confessando os assassinatos também. Ela sentia ciúmes da atenção da mídia que Jeremy recebia. Christine se gabou de ter cortado a garganta de Gretchen. A polícia encontrou a arma na casa do casal. Também acharam a faca no carro deles. Em maio de 2014, Jeremy e Christine Moody confessaram o assassinato. Na audiência, o casal sorriu e ficou se olhando. Na audiência de sentença, que aconteceu dias depois, eles pediram desculpas enquanto falavam com o juiz. Eles solicitaram uma sentença de 30 anos porque queriam ver seus filhos crescerem e queriam envelhecer juntos. O juiz deu a eles a sentença máxima de prisão perpétua. Então o casal se beijou. Jeremy se virou para a família de Charles Parker e disse, abre aspas, vejo vocês pervertidos depois, fecha aspas. Ao ser retirado do tribunal, ele afirmou, é isso que molestadores de crianças recebem. Do lado de fora do tribunal, Jeremy disse, abre aspas, molestadores de crianças não merecem viver. Se tivesse que fazer de novo, faria, fecha aspas. Mataria mais, fecha aspas. Quando Christine estava sendo levada para o transporte prisional, ela disse, abre aspas, não me arrependo de nada. Matar aquele pedófilo foi o melhor dia da minha vida, fecha aspas. Um repórter perguntou a ela sobre a família dos Parkers. Ela disse que espera que eles morram também. Durante essa gravação, Christine Moody, 48, cumpre pena no Centro Correcional Camille Graham, em Columbia, Carolina do Sul. Jeremy Moody, de 42 anos, está preso na Instituição Correcional Perry, em Pelzer, Carolina do Sul. Número 1. Stephen Marshall. Stephen Marshall nasceu em agosto de 1985 em Fort Worth, Texas. Aos 3 anos, sua família se mudou para Cape Breton, Nova Escócia, Canadá. Pouco depois, seus pais se separaram e o divórcio saiu em 1996. Seu pai voltou para os Estados Unidos. Marshall e sua mãe permaneceram em Cape Breton. Ela acabou se casando novamente. Em 1999, Marshall mudou-se para Cul-de-Sac, Idaho, onde seu pai era prefeito. Foi nesse período que Marshall teve seu único contato com a lei. Em 2001, aos 15 ou 16 anos, um adolescente brigava com um amigo no gramado em frente à casa do pai. Marshall pegou um rifle e arma de repetição, 15, saiu para o gramado e apontou para o garoto que estava brigando com seu amigo. Marshall foi acusado de agressão agravada. Não está claro o que aconteceu com as acusações. Em 2003, Marshall teve uma briga com seu pai e voltou para Cape Breton. Cerca de 2 anos depois, Marshall se mudou para seu próprio apartamento em Cape Breton. Quando criança, Marshall era menor que os outros da sua idade e sofria de asma. Ele sempre sonhou em estar nas Forças Armadas. Ele tentou se alistar nas Forças Armadas do Canadá depois do ensino médio, mas foi rejeitado por causa da asma. Em 2006, Stephen Marshall trabalhava como lavador de pratos em um restaurante em Cape Breton. Ele era considerado um jovem calmo e tranquilo. Ele era bem querido e não tinha problemas com ninguém. Marshall era conhecido por passar muito tempo online.
Ele também era fascinado por armas. Quando ele morava com o pai, eles costumavam ir juntos a exposições de armas. Durante a primavera de 2006, Marshall estava tendo dificuldades para descobrir o que queria fazer da vida. Ele havia pensado em se tornar chefe de cozinha. Ele pensou em voltar a morar com o pai, que tinha se mudado para o Maine, e assim ele poderia fazer um curso de gastronomia. O pai dele tinha sido recentemente diagnosticado com câncer de bexiga. Em abril de 2006, Marshall contou à família que iria para o Maine dar uma olhada. No dia 13 de abril, ele começou a dirigir em direção à casa do pai dele em Houghton, Maine. No entanto, antes de sair do Canadá, o carro dele quebrou, em Sackville, New Brunswick. Marshall ligou para o pai, que o buscou e levou para Houghton. Enquanto estava em seu computador, ele pesquisou 34 pessoas no registro de criminosos sexuais do Maine. 2 dias depois, Marshall roubou 2 pistolas e um rifle do pai dele. Ele também roubou o caminhão do pai dele. Depois, ele percorreu mais de 160 quilômetros até Milo, Maine. Ele foi até a casa onde Joseph Gray, 57 anos, morava com a esposa. Em 1992, Gray foi condenado por estuprar uma criança e pegou de 4 a 6 anos de prisão. Ele abusou da criança por 3 anos, desde que ela tinha 7 anos. Naquela noite, Gray e a esposa assistiam arquivos forenses na televisão. Gray adormeceu no sofá e sua esposa foi para a cama. Por volta das 3 da manhã, a esposa de Gray acordou com os cachorros latindo. Pelo modo como latiam, ela sentiu que algo estava errado. Ela foi à sala de estar, onde Gray ainda dormia no sofá. Stephen Marshall, de 20 anos, estava do lado de fora da casa deles. Marshall atirou várias vezes pela janela em Gray. Gray levou 5 tiros no peito. Marshall fugiu do local do tiroteio, entrou na caminhonete do pai e foi embora. 5 horas depois, Marshall chegou a Corinth, Maine, cerca de 37 quilômetros de Milo. Ele bateu na porta de William Elliott, de 24 anos, que morava em um trailer caindo aos pedaços. 4 anos antes, em 2002, Elliott havia se declarado culpado de abuso sexual de menor. Ele tinha 20 anos e manteve relações consensuais com sua namorada, que faltava 2 semanas para completar 16 anos, o que é a idade de consentimento no Maine. Ele cumpriu 4 meses de prisão. Elliott abriu a porta, mas não viu ninguém. Ele saiu e foi baleado várias vezes. A namorada de Elliott estava no trailer quando ele foi baleado. Ela viu Marshall e o observou entrar na caminhonete do pai dele. Ela conseguiu anotar a placa do veículo. Ela ligou para a polícia e denunciou o tiroteio. Ela deu a placa do veículo para a polícia. Naquela tarde, o caminhão foi achado em um terminal de ônibus em Bangor, Maine. Dentro do caminhão havia um rifle. A polícia concluiu que Marshall pegou um ônibus para Boston, Massachusetts. Pouco antes de o ônibus parar na Boston South Station, a polícia interceptou o ônibus. Quando os policiais entraram no ônibus, Stephen Marshall, de 20 anos, atirou em si mesmo. Ele foi levado para o hospital e, horas depois, foi declarado morto. A polícia concluiu rapidamente que Marshall havia matado os 2 homens. Marshall usou apenas uma arma em seu ataque. A única ligação entre Gray e Elliott era que ambos estavam no registro de agressores sexuais. Os crimes surpreenderam amigos e familiares de Marshall. Eles não compreendem por que ele matou os 2 homens. Marshall dizia odiar pedófilos e os via como piores que assassinos, porém muitos pensam assim sem matar criminosos sexuais. Segundo a família de Marshall, ele não foi abusado. Ele também não tinha histórico de doença mental. Uma teoria veio de um ex-perfilador do FBI. Ele disse que Marshall pode ter sido um jovem revoltado que se sentia inadequado e queria ser poderoso. Alguns homens jovens podem enxergar a violência como meio de se sentirem poderosos. Marshall pode ter visto matar agressores sexuais como uma forma socialmente aceitável de expressar seus impulsos violentos. No entanto, não se sabe por que Marshall escolheu aqueles 2 homens para serem suas vítimas. Por exemplo, por que ele matou no Maine e não em Cape Breton? Por que ele percorreu mais de 160 quilômetros de Houghton, onde seu pai vivia, para matar Gray e Elliott?
Havia 16 criminosos sexuais registrados na região de Houghton. Além disso, ao ir à casa de Gray, ele passou por várias casas de outros criminosos sexuais. Os dois homens também eram escolhas incomuns. Joseph Gray havia sido condenado por cometer crimes terríveis 14 anos antes e desde então não teve mais problemas com a lei. Sobre William Elliot, se ele esperasse 2 semanas para se relacionar com a namorada, não enfrentaria acusações. A polícia examinou o laptop e os pertences pessoais de Stephen Marshall, mas não encontrou nenhuma pista sobre por que ele escolheu aqueles 2 homens como alvo. Então, provavelmente, nunca saberemos por que ele os escolheu. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, ficaremos muito agradecidos. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir.